Represente por meio de expressão algébrica. Letra A. A quinta parte do número A. A quinta parte de um número nada mais é do que dividir esse número por 5. Então, a quinta parte do número A vai ser esse número A dividido por 5. Então, a quinta parte de 20 é 20 dividido por 5, que vai dar 4. Se tivesse aqui a terça parte do número A, seria dividir esse número A por 3. Se tivesse a quarta parte, seria dividir o A por 4. E assim por diante. A letra B diz assim: a soma do dobro do número x com 5. Pessoal, esse nome soma aqui, ele é o resultado da adição. Então, toda vez que vocês virem o nome soma, lembra que é o resultado da operação de adição. Então, a gente já vai colocar aqui o símbolo, o sinalzinho de mais. Então, é a soma de quê? Do dobro do número x com 5. Ora, o dobro de um número é multiplicar por 2. Por exemplo, o dobro de 3 é 2 vezes 3, que vai dar 6. O dobro de 5 é 2 vezes 5, que vai dar 10. Então, o dobro do número x é 2 vezes x, que eu posso representar assim. Então, a soma do dobro do número x, então vai ficar 2x, com 5. Então, coloco o 5 aqui, a soma, coloco o sinalzinho de mais, do dobro do número x com 5. Então, a expressão algébrica é 2x mais 5. Na letra C, nós temos o quadrado do número x. O quadrado de um número é elevar esse número a 2, né? A segunda potência. Então, por exemplo, 3 ao quadrado, né? Ou o quadrado de 3 é 3 elevado a 2. Menos 5 ao quadrado é menos 5 elevado a 2. Então, o quadrado do número x é pegar esse número x e elevar a segunda potência. Então, essa é a expressão algébrica. Na letra D, novamente aparece esse nomezinho soma, que nós já vimos que é o resultado da adição. Então, eu já vou colocar aqui o sinalzinho de mais. Então, é a soma do número x, então vou colocar o número x aqui, com a sua raiz quadrada. Ora, a raiz quadrada de x eu represento dessa maneira aqui, Então, a soma do número x com a sua raiz quadrada. Então, essa é a expressão. Na letra E, nós temos a diferença entre o quadrado e o quádruplo do número x. Nós vimos que a soma é o resultado da adição. Já a diferença é o resultado da subtração, da continha lá de menos, beleza? Então, quando vocês virem a diferença, já coloca o sinal aqui de menos. Então, a diferença entre quê? Entre o quadrado de quê? De x, tá? Então, a diferença entre o quadrado de x e o quádruplo do número x. O quádruplo do número x, pessoal, é multiplicar esse número por 4. Então, vai ficar aqui, 4x. Então, o dobro é multiplicar por 2, o triplo por 3, o quádruplo multiplica por 4 e assim por diante. Então, nós temos aqui a diferença entre o quadrado e o quádruplo do número x. Na letra F, nós temos o seguinte, o produto. Ora, o produto, pessoal, é o resultado de uma multiplicação. Então, olha só, guarda essa informação. A soma é o resultado da adição. Diferença é o resultado da subtração. Já o produto é o resultado da multiplicação. Então, colocamos aqui o sinalzinho de vezes. Então, é o produto de quê? Do número inteiro n, vou colocar aqui esse n aqui, tá? E seu sucessor. Pessoal, o sucessor de um número inteiro é o próximo número, é o número adicionado mais um. Por exemplo, quem é o sucessor de 9? É o próximo número inteiro, no caso é o 10. Porque 9 mais 1, vai dar 10. Quem é o sucessor de 23? Vai ser 23 mais 1, que vai dar 24. O sucessor de 200, 200 mais 1, vai dar 201. Então, para achar o sucessor de um número, basta adicionar a esse número um 1. Então, se nós queremos o sucessor do número n, esse sucessor vai ser o número n mais um 1.
Então vai ficar assim, ó, n mais 1. E aqui é obrigatório, tá? Colocar os parênteses, porque o n está multiplicando todo esse número aqui, que é o sucessor dele. Se eu colocasse sem o parênteses, ficaria assim, ó, deixa eu colocar aqui embaixo. N vezes n mais 1. Aqui esse n só está multiplicando esse outro n. Mas o que nós queremos é n vezes todo mundo aqui. Então é obrigatório colocar o parênteses. Então olha só, é o produto do número inteiro n com o seu sucessor. Na letra G nós temos a soma, de novo, então já vou colocar aqui o sinalzinho de mais. Olha que fácil. A soma do quadrado do número x. Ora, o quadrado do número x é pegar esse número x e elevar a 2. Com o triplo do número y. O triplo é multiplicar por 3. Então vai ficar 3 vezes esse número y. Ou simplesmente 3y, tá? Esse pontinho aqui de multiplicação não é obrigatório. A letra H diz assim: a soma dos quadrados dos números x e y. Olha só, como nós temos aqui o nome soma, novamente já coloca aí, ó, o sinalzinho de mais. Então é a soma de quê? A soma dos quadrados dos números x e y. Ora, o quadrado de x é x ao quadrado e o quadrado de y é y ao quadrado. Então é a soma dos quadrados de x e de y. Já a letra I é bem interessante, porque ela diz o seguinte: o quadrado da soma. Olha que legal. O quadrado nós sabemos que é elevar a 2. Então eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui os parênteses e vou colocar o expoente 2. Então é o quadrado de quê? Ora, o quadrado da soma. Então é o quadrado, vou colocar aqui o sinalzinho de mais, da soma dos números A e B. Vou colocar aqui o A e vou colocar aqui o B. Muito cuidado, tá, com esses dois exemplos, eles se parecem bastante. Aqui nós temos a soma dos quadrados. Já aqui é o quadrado da soma. A gente poderia até usar aqui, no lugar do A e B, poderíamos colocar o x e o y. Ficaria assim, né? X mais y, fecha parênteses, ao quadrado. Então é o quadrado da soma. E aqui é a soma dos quadrados. Vamos prosseguir, vamos para a letra J. Na letra J nós temos a área do triângulo de base B e altura H. Pessoal, dado esse triângulo aqui, cuja base dele, essa medida aqui, seja B, e essa altura dele, que é essa distância aqui, seja H. Então vamos colocar aqui, ó, como altura sendo H. A área de um triângulo é calculada pela seguinte fórmula: a medida da base desse triângulo, que aqui é B, certo? Vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo aqui é essa expressão algébrica aqui, base vezes altura dividido por 2. Tranquilo? Já na letra K, nós temos que representar algebricamente o complemento do ângulo x. Pessoal, o complemento de um ângulo é o quanto que falta para completar 90 graus. Então, por exemplo, nós temos aqui esses dois segmentos formando um ângulo de 90 graus. Eu vou colocar aqui esse segmentozinho, ó, e vamos dizer que esse ângulo aqui vale 30 graus. Então, esse ângulo completo vale 90 graus. Só esse pedacinho vale 30 graus. Então, quanto que falta aqui para completar os 90? Ora, falta 60. Então, o complemento de 30 é 60, porque é o que falta para completar 90 graus. Mas esse 60 eu poderia escrever assim, ó, é 90 graus, que é o ângulo todo, 90, menos esse pedacinho aqui, que é 30. E claro, 90 menos 30 vai dar 60. Então, esse aqui também é uma maneira de representar o complemento desse ângulo 30 graus. Como ele fala que o ângulo aqui é x, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter aqui, ó, que esse ângulozinho aqui vale x graus, e ele quer saber quanto que é o complemento do ângulo x, quanto que falta aqui para completar os 90 graus. Vamos usar essa ideia aqui, ó. Como tudo isso vale 90 graus, então nós temos 90. Se eu tirar esse pedacinho aqui, que é o x,
vai dar exatamente esse ângulo aqui, que é o complemento de x. Então, o complemento de um ângulo, basta pegar 90 graus menos esse ângulo. Então, o complemento do ângulo x é 90 menos x. Se você quiser usar, ao invés de grau, o radiano, ficaria π sobre 2, que equivale ali a 90 graus, tá? Menos o x. Seria outra maneira de escrever esse ângulo. Mas aqui pode ser também nesse formato, tá certo? Já na letra L, nós temos o perímetro do retângulo de base x e altura y. Vamos desenhar aqui o retângulo primeiro. Então, se esse retângulo tem base x, essa medida aqui ó, vale x, e a altura dele vale y, então essa altura aqui vale y. Se nós quiséssemos calcular a área do retângulo, seria base vezes altura. Então, seria assim, ó. Só que aqui ele não quer a área, ele quer o perímetro. E o perímetro, pessoal, do retângulo nada mais é do que a soma dos lados do retângulo. É eu pegar esse lado, mais esse, mais esse e mais esse. Como aqui é um retângulo, esse lado vai ser igual a esse, de mesma medida, tá bom? Então aqui vai ser x também, medida x. E aqui, como mede y, vai também medir y desse outro lado. Então, se eu somar x mais y mais x mais y, eu posso escrever assim, ó, x mais x. Vou pegar esse primeiro, tá? X mais x mais y. Já vou organizar assim para ficar melhor para a gente. X mais x dá 2x. Uma maçã mais uma maçã dá 2 maçãs. E um y mais um y também dá 2y. Então, essa é a expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo aqui. Pessoal, não esquece, tá? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Espero que essa aula tenha ajudado você. Grande abraço, fica com Deus e até mais. Valeu!